Quem busca sucesso, busca êxito. Você está no lugar certo. Bem-vindos ao Êxito Cast. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um Êxito Cast. Gente, hoje o Êxito Cast está especialíssimo. Temos dois convidados aqui, olha, de tapete vermelho real e oficial. Então, se eu fosse você, não saía daí, viu? Aproveitem e curta, compartilha, comentem, assinem nosso canal, seguem nosso canal e também liga o sininho para você saber quando tem mais vídeo. Lembrando que toda segunda-feira, 2 horas da tarde, tem um vídeo novo para vocês aqui no YouTube, no Spotify. Segue a gente nas redes sociais, gente. Empreendedorismo é isso, a gente está junto, se ajudar, porque só assim a gente vai fazer um Brasil muito, muito, muito melhor. Olha, eu sou Tati Presser, psicóloga, educadora sexual e, como sempre, acompanhada da melhor das companhias, Dona Elô. Oi, Tudo bem, querida, que bom estar aqui, muito gostoso, mais um podcast com a gente. Eu sou Heloísa Capelas, eu sou responsável pelo processo Hoffman no Brasil, uma metodologia, um curso de autoconhecimento com duração de 7 dias. Mas aqui eu sou coordenadora da Câmara Feminina do Instituto Êxito. O Instituto Êxito é uma plataforma de cursos para empreendedores. Tem desde bolo de pote até inteligência artificial. Tem de um tudo aqui. Aliás, nós estamos fazendo esse podcast para te contar e para apresentar para vocês as pessoas que fazem os cursos aqui na plataforma. Verdade. Então, hoje eu vou chamar, né? A gente tem que chamar a Karen, porque a Karen sabe tudo sobre a plataforma do Êxito. Então, Karen, o que é que você conta para a gente? Karen Viana, oi, bem-vinda! Olá, obrigada, adoro estar com vocês e principalmente falar tudo que o êxito pode levar para você e contribuir para o seu crescimento aí no empreendedorismo e na vida, né? Porque empreender também é empreender na vida, como diz nosso presidente, né? Boa tarde, boa noite, bom dia, como diz Tatiana. Aqui hoje vou falar sobre uma mentoria, né? A gente aqui no podcast, a gente recebe rapidamente alguns convidados mentores que são produtores de conteúdo dentro do Êxito, que ajudam a fazer o Instituto, e também mentorandos que estão pensando, ouvindo e aprendendo uns com os outros, com os mentores e com o nosso bate-papo, né? Você que está nos ouvindo também. E para continuar essa experiência, a gente já falou em um episódio sobre a mentoria que existe dentro da plataforma através de um aplicativo que tem dentro do Êxito. Dentro do Êxito existe um aplicativo que você vai lá, qualquer empreendedor, alguém que ainda não seja empreendedor, que queira se aperfeiçoar em alguma área, vai lá, baixa o aplicativo e descobre qual é a área que quer desenvolver e quem vai poder te ajudar nessa jornada. Lá, todas as pessoas que estão envolvidas nos conteúdos do Instituto também se candidatam a ser um mentor. Então, às vezes, você vai ter a oportunidade de ter uma mentoria com o próprio Janquia, que ele já fez isso. Ele já entrou lá no aplicativo e já pegou um mentorando. Então, assim, a experiência é única. E também existem nomes fantásticos dentro do Instituto para te ajudar nessa caminhada do empreendedorismo. E hoje, né? Deixa eu te falar uma coisa que eu sempre digo, que dentro da plataforma existem alguns segredinhos, e esse aqui, de novo, eu vou falar. Lá, baixando lá, quando você entra no site do Instituto, lá no rodapé do site tem download, e você consegue, passo a passo, como baixar seu aplicativo, como entrar na plataforma, como ser um mentorando ou um mentor, se você já for do Instituto Êxito, e você vai conseguir fazer passo a passo, não tem erro, tem todos os desenhos, todos os códigos para você conseguir se inscrever e ser um mentor ou um mentorando. Então, vai lá, baixa esse material que você vai conseguir, com certeza, estar dentro do Instituto e dentro do aplicativo para receber essa mentoria.
E hoje nós vamos receber um mentor que faz parte do Instituto, que ajuda a gente a construir todo esse conteúdo de muito valor, que é o Rony, o nosso colaborador aqui do Instituto, que está sempre atuante em todas as reuniões, nos ajuda em todas as frentes. Rony, meu amigo, tudo bem com você? Olha eu aqui, tudo bem? Oi, eu. Ótimo! Muito obrigado aí Obrigada pela por estar conosco recepção. hoje. Obrigado, Karen, a todas que estão à frente desse projeto maravilhoso, porque só de unirem mulheres tão especiais quanto vocês, a gente já sente uma energia muito boa. E de ser convidado, a gente fica envaidecido, né? De, poxa, que bacana poder fazer parte dessa ideia, dessa semente, e que essa dormência quebre, né? Para que surja a vida, porque esse é um projeto que precisa de longevidade, né? E eu espero muito que a gente, a partir dessas conversas, possa inspirar o Brasil todo, em especial as mulheres, que são aquelas mulheres que fazem toda a diferença, que protegem, né, as nossas crianças, que cuidam das famílias. E eu rapidamente peço licença para contar um pouco desse nosso trabalho. Sim, No Amazonas, nós criamos vários programas de inclusão, né, e um dos principais programas era chamado Bolsa Universidade. E esse Bolsa Universidade abriu vagas para estudantes na graduação, né, para fazer a tão sonhada faculdade, e a grande maioria do público selecionado era de mulheres, mulheres que não estudavam havia 20 anos, 30 anos, né, mulheres adultas, que cuidaram das suas famílias, em que em algum momento elas viram uma oportunidade e aquele brilho nos olhos diferentes, elas se sentiram mais belas, se sentiram mais fortes, sentiram tudo aquilo que elas eram e não sabiam que eram. E, graças a Deus, ocuparam as vagas. Deixei, quando saí da gestão pública, era uma fundação que nós criamos, mais de 50 mil pessoas já tocadas pelo projeto, a grande maioria mulheres, que foram ocupar aquelas vagas que estavam ociosas de manhã, de tarde, uma revolução na região amazônica. E isso me trouxe a outros projetos. Hoje eu presido o Instituto Educações, inclusive falei para vocês aí em off, a gente está lançando as bolsas para as crianças, né? Milhares de vagas, e, enfim, aqui, com o coração, com a alma, né, para sintonizar com vocês e dar a nossa singela contribuição para que o nosso país fique melhor. Eu acho que é isso que Deus quer da gente, essa força que a gente chama de Deus, que criou tudo, né? É a única lógica que a gente sabe, que nós fomos criados por uma força maior e que não há nada mais importante do que a gente amar aquele que está perto da gente. E o perto não significa aqui do lado, né? Todos os sotaques do Brasil são atendidos pelo Êxito, né? Então, muito obrigado pelo acolhimento, que seja uma conversa, eu tenho certeza que seja uma conversa abençoada e que a gente possa mudar muitas vidas. Trabalho lindo seu, bom, né, que Rony? bom. O que tem tudo a ver, porque você sabia que 70% das pessoas que estão na universidade são mulheres, então, atualmente. Então, assim, você vê que você está indo realmente na direção certa, dando uma oportunidade para essas mulheres. Então, eu acho que elas estão com sede de aprender, né? Muito E bacana. nossa mentoranda? E a nossa mentoranda? Hoje nós vamos Especialíssima. trazer uma mentoranda muito especial, né, Rony? Porque mentor especial exige uma mentoranda especial. Sim. Então, nós vamos trazer nada mais, nada menos do que a Edicleia Pereira para nos contar quem ela é, o que ela faz e o que ela precisa do Rony. Como é que o Rony pode ajudá-la? Porque nós duas, né, Tati, já estamos aqui com os nossos caderninhos, a gente assiste e reassiste o podcast, porque a gente sabe que vai sair muita coisa boa desses nossos minutos aqui. Então, Edicleia, bem-vinda, pode abrir sua câmera, seu microfone e conta para a gente quem você é. Muito bem, Edicleia. Olá a todos, boa tarde, boa noite, bom dia. Eu sou professora Edicleia, professora da Rede Municipal de Camaçari, uma cidade da região metropolitana do estado da Bahia. É a cidade que tem o maior polo industrial do hemisfério sul. Apesar disso, nós temos uma grande parcela da nossa população que vive em situação de vulnerabilidade social, e essa parcela atinge, logicamente, aqueles que são os meus alunos, né?
porque a escola ela é um retrato, um recorte da nossa sociedade. E eu recebo esse recorte e lido com essas questões sociais de modo mais presente, mais próximo da vida deles. E trago comigo a vivência e a experiência de um trabalho que eu desenvolvi na escola referente ao combate à evasão escolar a partir do combate à pobreza menstrual, porque a gente teve uma caminhada até chegar à descoberta da causa da evasão escolar, e aí todo o caminho que a gente percorreu até chegar a esses dados é o que nos motiva, o que nos traz aqui e o que nos apresenta nesse momento tão importante desse podcast que a gente vai tratar, né, dessa temática, em relação a esse tema que está tão atual agora na mídia, discutido, na política, tão urgente, né, na sociedade, mas que eu já venho trazendo ele há algum tempo, desde 2010, quando assumi a escola, e que a nossa percepção direcionou para essa questão da precariedade menstrual das meninas. É isso. Eu sou formada em pedagogia e tenho especialização em pobreza, educação e desigualdade social. Eu costumo brincar com essa especialização porque eu digo assim, pobre todos nós somos, mas só eu tenho diploma. E aí... Porque, olha, ser especializada em pobreza dá até arrepio, Edicleia. Como assim? Que lindo, que lindo. Olha, Incrível. É muito incrível, né? Porque eu nunca, olha como eu sou ignorante, eu nunca tinha ouvido essa expressão, pobreza menstrual. A primeira vez, ou miséria, né, menstrual, a primeira vez que eu ouvi foi agora, há muito pouco tempo. Mas não, fica o tempo todo. Fica aí, Edicleia, deixa a gente ver você. Eu imaginei que eram pessoas que não tinham, eram tão pobres que por miséria, né, por não ter recursos físicos, não menstruavam. Foi isso que eu fui entender a primeira vez, né? Porque a gente sabe que o raquitismo daí, né? Os jovens não menstruam, né? Tem algumas doenças, sim, algumas deficiências, e aí elas não conseguem menstruar. Sim. E aí eu falei, acho que é isso, nossa, a pobreza é tanta que elas nem conseguem menstruar, eu nem sabia o que era. Mas faz sentido o que você pensou, porque realmente chega um momento que a pessoa, né, não se alimenta e não vai menstruar, efetivamente. A Edicleia, ela vai poder confirmar, mas eu acredito que meninas são 30 dias, né, sei lá, 30 e poucos dias que elas acabam, muitas vezes, faltando à escola por conta da falta do absorvente, né? Então, como isso realmente, quando você coloca em números, você vê quanto isso vai atrapalhar, impacta, né? Não, o que eu queria mais, antes do Rony, eu quero ouvir você falar, mas é que é um assunto tão... muito passional. Nossa, né? a gente fica muito emocionado com tudo isso, e falar disso, Edicleia, é super dar parabéns para você, porque eu ouvi falar disso em 2021. Sim. E você está falando que fala disso e tem um movimento, né, para colaborar, claro que para minimizar esse sofrimento, desde 2010. Sensacional. Que sensacional, sensacional. Mas agora, o que você... qual é a grande dor, né, do que você está vivendo hoje? Porque eu acredito que agora, em 2021, muita coisa aconteceu, né? Muito tem se falado e você deve estar sentindo aí, né, no seu movimento. Me conta para a gente onde o Rony pode te ajudar. Olha, o projeto que eu desenvolvo, ele só é possível por causa da doação, e da doação, por muito tempo, de pessoas simples, pessoas comuns. Eu tinha a minha equipe escolar, todos os meses, comprando o absorvente, entregando para mim os itens de higiene íntima pessoal das alunas. E essa entrega mensal de uma equipe de pessoas humildes, ela tem limitação, porque ela tem um prazo para começar e tem um prazo para terminar.
E você não pode ficar o tempo todo contando com esse apoio, porque é uma limitação mesmo, há um limitador das pessoas em conseguir manter essa doação com frequência. Então, a grande questão hoje que eu me deparo é a dificuldade em manter o banco de absorventes abastecido, atendendo as alunas a contenta, de modo que eu possa garantir a grande maioria delas que apresentam o problema da questão da pobreza menstrual, funcionando, atuando, ainda mais agora, neste momento em que a ação do banco se tornou um referencial para elas. Então, hoje, elas entendem que aquela escola em que elas estão inseridas é um local em que elas podem contar com esse apoio de poder ter o absorvente. E aí chegar nesse ponto de ganhar repercussão nacional, visibilidade, né, de trazer o debate para o cenário nacional, e eu virar para essa aluna e dizer, olha, esse mês eu não tenho absorvente. É muito frustrante, sabe? É como se eu tivesse iniciado uma caminhada que foi árdua, dura, convencer as pessoas desse problema não é fácil, e de repente eu virar para ela e dizer assim, né? esse mês eu não Fica tenho. frustrada, ela vinha nessa esperança e acaba frustrando aquela. É muito. Rony, você que trabalha com empreendedorismo, né, com empreendedorismo social e que faz parceria, né, as escolas privadas, né, oferecem bolsa para as crianças. Como é que a gente conseguiria fazer uma parceria ou com farmácias ou com a indústria farmacêutica, né? Alguma coisa. Explica pra gente um claro pouco, que o SUS dá o anticoncepcional, o SUS dá o preservativo, né? Sim. Ele pode também dar o absorvente, né? Era a nossa reivindicação, né? Mas se não for isso, como é que a gente pode ajudar aí? E aproveita, Rony, explica um pouquinho sobre o que é empreendedorismo social, para a gente entender que isso não é apenas caridade, vai muito além disso. Acho que não é a mera utopia, né? Mas Tati, olha só, e Heloísa, quando a gente pensa em empreendedorismo social, à primeira vista, as pessoas imaginam que é algo, de repente, para vender a imagem de uma empresa ou coisa do tipo. Mas, ao reverso, o empreendedorismo social trata-se de grupos de pessoas isoladas, como é o trabalho da Edicleia, ou de grupos, né, que pretendem mudar a situação em determinadas cidades ou regiões por meio de um trabalho sem fim econômico. Antigamente falava sem fim lucrativo para o terceiro setor, mas hoje a terminologia é sem fim econômico. E, em regra, essas instituições não precisam estar formalizadas, entre aspas, e ter um CNPJ do terceiro setor. As ações e as sedes podem ser uma praça, por exemplo. É um princípio básico, né, do empreendedorismo social, e agora há conceitos para falar do ambiental, do social, da governança, aquela sigla americana, ESG, que as empresas buscam, inclusive as certificações. Isso é uma pauta complexa que a gente pode tratar no outro momento, mas quando a gente fala hoje do empreendedorismo social, no que se enquadra a Edicleia, tem tudo a ver com educação, tem tudo a ver com formação das vidas, né? É como a gente sempre fala, que não é mais o ensinar para, mas o aprender com, né? Uma grande comunidade de aprendizagem. E hoje, Edicleia, nós do Instituto Êxito, vamos trazer uma boa nova para você aqui, porque nós temos uma associada, a professora Sônia Colombo, né, parceira nossa do Êxito, parceira do Instituto de Educações, que está à frente do Instituto ELA, né? O Instituto ELA tem uma ação nacional também muito pautada em combate à chamada pobreza menstrual, umas campanhas, realmente tem as embaixadoras nos estados que têm feito esse trabalho, né? O nosso querido advogado também, o Kovac, parceiro do Êxito, parceiro do nosso querido presidente Janguier, também o Kovac atua muito nessa linha, e acho, né, que é um caminho muito promissor essa união da Edicleia com o Instituto ELA, e no segundo momento, Edicleia, formalizar uma instituição. Você, por si, já é uma, e a gente já sente a sua força, né, de estar aqui podendo aprender com você e a gente poder falar não só dessa questão do absorvente, mas vamos refletir uma coisa aqui no nosso
ExitoCast. Qual seria o maior problema social de um gestor público ou de um gestor do terceiro setor, de um empreendedor, né? Aquela pessoa que resolve problemas, por assim resumir. Sim. Hoje nós temos as adolescentes com alto nível de gravidez, não é de hoje, mas hoje muito mais. Eu ia falar isso. Eu É quero gravíssimo. me meter nessa jogada, Rony. Eu quero. Nós não temos no isso. país, vamos, né? Nós não temos no país uma estrutura específica para cuidar das nossas jovens. Mas dos meninos também. Porém, são elas que precisam ser o ponto focal. Porque se elas estiverem preparadas, se elas estiverem orientadas, e todos esses dogmas, todo esse papo furado que vem e atrapalha a saúde das meninas, que serão mulheres adultas, muitas vezes sofrendo todo tipo de violência. Porque essas crianças, elas estão abandonadas às dezenas, às centenas nas ruas da periferia do país. E quando nós passamos, nós vimos ali, às vezes é uma criança cuidando de outra criança, né? O Instituto de Educações há mais de um ano, criou um programa chamado Voluntários pela Vida. E nós temos 7 hospitais sendo parceiros na região amazônica, lá especificamente em Manaus. Então, inclusive maternidade. A gente vê criança dando à luz a outra criança. Esse é, sem dúvida, o maior problema que o país precisa enfrentar, é o problema, acho que, raiz de tudo, e a gente não tem uma organização, a gente não tem uma ação efetiva, uma política pública. Edicleia, conte com o Instituto Êxito, com a força desses corações que se uniram, tanto para te dar essa orientação de como formalizar no terceiro setor, como captar recursos e como trazer esse teu trabalho para boa visibilidade, que é aquela efetiva que vai resolver o problema. Mas as meninas querem falar, e quem sou eu para tomar esse tempo para isso? Vocês realmente têm que expressar, porque eu tenho certeza que mexeu com vocês, porque quando a gente fala, né, de proteger as nossas jovens, nossos adolescentes, a gente está protegendo tudo, né? Porque é de lá que a vida virá, né? E você sabe, eu estava falando agora, né, que o SUS ele oferece, né, preservativo gratuito. Você pode buscar em qualquer até feminina. Até a camisinha feminina, né? É gratuito, mas falta informação, né, isso. Rony? Então, assim, falta até a informação de que, primeiro, sexo não é pecado, não precisa fazer de pé atrás do muro da escola, né? É ridículo ainda a gente ensinar isso para meninas, e a gente ensina mais para meninas do que para meninos, né? Infelizmente. E aí é tudo fortuito, é tudo sem perceber, é tudo sem consciência, e a gravidez é algo que está ali, né? A gravidez, a doença e tudo mais. Então, o papel da Edicleia não só, né, em oferecer o absorvente, é sem dúvida nenhuma dar esse espaço, né, Edicleia, esse lugar para a adolescente na escola de que ela pode falar, né? O Rony tocou num assunto que eu sou educadora sexual, né? Eu sou psicóloga e educadora sexual, e minha missão na minha vida, essa é minha grande paixão, a minha missão na vida é trazer informação sexual para as pessoas. Eu tenho um livro, tem tudo que você possa imaginar, mas essa é a minha grande missão, é esclarecer, é trazer educação, porque acho que a gente faz um problema desse tamanho, se enrola todo nele, e aí cai nesses exemplos que a Alô falou. A gravidez precoce, doenças. Hoje em dia a gente não fala mais de HIV, porque as pessoas tratam como se fosse diabetes praticamente. Toma um remedinho, está tudo certo. Existem inúmeros e outros problemas, até está comprovado isso, que o próprio núcleo familiar, ele não muitas vezes com esses problemas sexuais, nem é uma forma, a gente não falar sobre sexualidade, não é você manter o núcleo familiar, muito pelo contrário. Quem não tem conversa, quem não tem diálogo dentro de casa, as probabilidades de haver uma separação entre o casal e aí, obviamente, você ter uma divisão da família é 50%. Então, assim, não é pequeno. E isso é uma estatística de quem se casa. O IBGE, nos últimos 5 anos, o divórcio aumentou em 75%. E no último ano, de julho até cá, em 270%. Então, a gente vê o quanto a falta de informação e a falta de educação sobre esses assuntos vão realmente, verdadeiramente afetar
a nossa vida brasileira e como, enfim, é porque eu tenho muita paixão, desculpa. Eu vou até tirar o microfone. Mas já estou me colocando Pode tirar. à disposição. Não falo mais, mas já estou me colocando à disposição do Rony e da Edicleia. Eu vou até Onde brigar. For, eu estou correndo. Eu vou até pedir desculpa. É a primeira vez. A Karen falou assim, olha, falem do empreendedorismo social. E aí o assunto é tão apaixonante que a gente acaba virando, né? Mas é empreendedorismo sexual. social, Não, é empreendedorismo. Não deixa de ser, né? A gente empreender nesse sentido, né, Heloísa? No sentido de criar soluções. Por que não a gente criar, olha aí, Edicleia, um aplicativo, ou um canal de comunicação para que você possa tirar as dúvidas e orientar e evitar esse problema. É diferente de um canal do YouTube, é diferente, algo que seja, inclusive, como fazia o CVV, olha, que faz ainda, que você tenha um contato, porque, querendo ou não, é uma valorização à vida. Imagine você ter um centro de comunicação onde você possa tirar dúvidas, onde você possa interagir com essas meninas para que evite qualquer problema nessa natureza. Inclusive, quando tem em jogo doenças sexualmente transmissíveis, se for atacado o problema no início, ou a gente pode evitar o problema. Então, pensa nisso, uma solução que você possa criar, porque você já tem um legado, você já tem uma linha do tempo consolidada, e você já é uma referência nacional, e você precisa proteger isso, dando essa condição de responder às perguntas. Pense nisso. Quem sabe um aplicativo, quem sabe um canal de comunicação que você possa ajudar essas meninas. E se você puder falar, né, sobre isso, Edicleia, sobre esses teus sonhos, sobre o futuro, tenho certeza que a gente vai ficar muito feliz, né, de te ouvir, não é, Heloísa e Tatinha? Conta mais o que você... Porque, assim, a sua missão é, além de oferecer o absorvente para as meninas, né? É muito mais do que isso. Você está dizendo assim, não, elas sabem que na escola elas vão ter essa referência, né? Não é só uma questãozinha de abaixar, né? De colocar lá um depósito de absorvente, bater a mãozinha lá e pegar um, né? Criar dentro da escola a possibilidade mesmo, né? De bater na porta, abrir a porta e falar, ó, eu quero falar, né? Como é isso? Como você que está aí há tanto tempo com as meninas? Olha, essa ideia do Rony é fantástica. Desenvolver esse aplicativo, né, até para que a gente tenha dados nacionais referente à questão da pobreza menstrual. Porque o que a gente tem hoje são dados referenciados pela ONU, né, pela Unicef, mas são dados muito genéricos, foi um recorte muito pequeno e não representa, de fato, a grandiosidade do problema, porque o problema é muito intenso, ele é muito forte. E aí, sempre que eu participo de algum encontro referente ao tema, tem lá dados da Unicef, dados da ONU. Respeito esses dados, eles foram criados a partir de indicadores importantes, mas já está na hora da gente ter dados gerados a partir de uma pesquisa nossa, de uma pesquisa que retrate por região como está a situação da pobreza menstrual das meninas, né, em um recorte mais preciso, em qual região do país ela é mais agravante, qual público que ela mais atinge, qual a faixa etária que isso é mais gritante, como que isso repercute na vida escolar dessas alunas de fato, dito por elas, a partir delas, da visão delas. Está faltando isso ainda nos nossos dados, né, demográficos até. Eu acho que até por conta desses dados demográficos, que o absorvente ainda é tarifado como item de cosmético e não como item essencial, como é o creme dental, como é a escova de dentes e tal. E a gente precisa caminhar nesse sentido, de mudar a tarifação do absorvente, primeiro ponto, ter os nossos dados de pesquisa, de recorte regional, de pessoa, de perfil social demarcado, ter esse canal de comunicação mesmo com as meninas no Brasil inteiro, por escola, por região, por cidade, por estado, para que a gente consiga captar esses dados, né, de maneira mais segura e eficaz,
e assim, caminhar nessa trajetória de construir esse percurso. Como é que ela poderia, de repente, criar realmente esse aplicativo, ou, enfim, essa base de dados com mais pesquisa? Acho que aí pode ser uma coisa até interativa, onde a pessoa mesmo vai respondendo no próprio aplicativo, etc. Porque realmente eu entendo que você está falando, pesquisa é complicado no Brasil em relação à sexualidade. Meu amor, você nem imagina. Como é que poderia, assim, realmente, né, trazer isso para o real, Rony? O que você sugeria para a Edicleia para tornar isso verdade? Esse Bom, perfeito. aplicativo, base de dados? Na verdade, toda ideia que a gente desenha, né, ela precisa ter um princípio e que dê certo. Estimo que ela, no primeiro momento, precisa fazer isso em Camaçari, que isso depois Sim. faça em toda a Bahia, depois para o Nordeste. E óbvio que, em paralelo, como eu disse a ela, tem a força do Instituto Êxito, tem o Instituto Ela, que também já está à sua disposição. Conversei com a presidente Sônia Colombo, já vai entrar em contato com você, né? E vem coisas muito boas por aí, estrutura. E acho o seguinte, que nós temos grandes executivas dentro do Êxito. Você vai contar com o Instituto Educações, com o professor Rony, com o Instituto Ela, mas dentro do Êxito tem grandes executivas, a própria Lilian, né, nossa Lilian Primo, e outras executivas que certamente vão poder não só te ajudar nessa formatação, e eu já estou desenhando alguma coisa aqui, depois vou te enviar, um fluxo desse projeto, um fluxo desse aplicativo, como coletar essas informações, e um projeto básico para saber como que ele vai se expandir. Porque, veja, às vezes a gente quer uma dimensão tão grande e acaba não fazendo bem feito dentro daquilo que nós podemos fazer. Exatamente. Né? Então, eu tenho certeza que você tem essa visão. A gente te ouvindo aqui no nosso Êxito Cast, tem uma certeza de tantas outras, mas a principal é que você é uma pessoa muito iluminada. As tuas palavras entram com uma simplicidade nos nossos ouvidos e elas ficam. É isso que as meninas precisam. De alguém que toque no coração delas, como você tocou no nosso aqui. Que elas entendam a força que você tem e que essa força passe para elas. Não basta elas entenderem, elas precisam também sentir isso, que elas são capazes, né, de aparecer no Fantástico, de estar no Êxito Cast, elas são capazes do que elas quiserem. E elas precisam ser respeitadas por isso. Tem que acabar com essa diferenciação burra que a gente faz na sociedade e acabar com essas barreiras, porque nós sabemos que se não fossem as meninas, as mulheres na pesquisa, as mulheres na ciência, as mulheres inventoras, né? Tanta história bonita que eu até fiz alguns apontamentos para a gente falar hoje aqui, mas fica para um outro momento, porque a gente falou de coisas tão importantes. É pensar que essas meninas, com esse sonho que você vai plantar no coração delas, elas podem ser certamente muito mais felizes e serão mães, ou se não quiserem ser mães, serão mulheres da mesma forma vitoriosas, né? Acabar com esses modelos que a gente vem trazendo do passado. O importante é ser feliz, a gente tem que respeitar todo tipo de amor, todo tipo de família, porque se Deus é amor, não existe nada além disso, que é respeitar cada um dentro daquilo que a pessoa se sente feliz, dentro daquilo que a pessoa é. Então, querida, tenha certeza, você terá o nosso apoio e quem está nos ouvindo também poderá entrar em contato através do nosso site www.institutoexito.com.br, todos os canais de comunicação para poder chegar a Edicleia, né? Tati e Heloísa, é por aí, né? Estimo. É isso aí, é isso aí. Rony, eu queria falar para a Edicleia que, assim, você tem informação, é isso? A Elo vem vindo com uma informação. Queria dizer para você, Edicleia, que eu fico pensando aqui, né, que, olha só, o SUS pode dar absorvente, poderia... Na cesta básica, né? Porque é básico e ainda não temos. Então, claro que, tirando a nossa indignação, vamos deixar de lado a nossa indignação, eu sempre fico pensando assim, qual é o passo que eu posso dar? Então, assim, qual o passo que você pode dar? Eu fico pensando, Edicleia, que você, aí, na sua escola, que você tenha... Olha, eu vou reduzir muito, que você tenha 100 meninas com as quais você pode conversar.
Você está criando 100 empreendedoras, 100 líderes, 100 meninas que vão poder falar sobre isso, que vão trazer esse assunto em casa, que vão falar com o namorado, que vão expandir essa informação. É isso. O que nós podemos fazer nesse nosso núcleo, nesse nosso pedaço, esse pedaço vai ficar um pouquinho maior, que vai ficar um pouquinho maior, que vai ficar um pouquinho maior, é que nem aquela pedrinha que a gente joga no lago, e ela vai reverberando. Então, eu desejo demais que você seja essa pedrinha, porque de tanto reverberar, você aí, nós aqui, o Rony lá, e nesse país e nessas cidades todas, nós vamos acabar conseguindo que alguém coloque o absorvente no SUS, que alguém decida que vai entrar na cesta básica, porque você decidiu conversar com meia dúzia, com 10, com 20, com 100. Isso é incrível, o poder da sua comunicação, porque, como disse o Rony, você fala e a voz entra. Imagina você falando para as meninas e conseguindo mostrar para elas que tem um caminho, que tem uma ideia, que tem uma solução. Eu acho que é assim. A gente vai de passinho em passinho, como disse a Andressa Carício outro dia, todo santo dia. A gente vai fazendo um pouquinho, vai jogando uma pedrinha no lago. Parabéns pelo seu trabalho. Edicleia, também conte, como o Rony falou, conte lá com a plataforma do Êxito, que tem mais de 600, quase 600 cursos gratuitos com certificação. Eu acho que isso pode ser também passado para as alunas, para as meninas, e tem também uma forma, a Karen que é especialista nisso, né? Que ela falou para eu falar, mas é um jeito... o download. Não é só isso, dela inserir a escola dela num... Vai, cara, entra aí, explica essa história. Oi, meu Deus. Tô aqui querendo falar. Esse tá bom. Edicleia, no Instituto Êxito, a gente pode fazer parcerias com regiões ou com escolas. Então, assim, convido você, né, na sua região, na sua diretoria, a fazer a parceria com a plataforma do Instituto Êxito, que assim a gente consegue personalizar a plataforma para vocês, de uma maneira a criar trilhas para que elas possam se desenvolver, né, nessa questão pessoal e profissional também, por que não, né? Então, assim, convido você a procurar, a gente vai, né, Rony, dar o contato aí, estreitar os laços para que a gente possa reforçar essa parceria para a sua escola, que para a gente será um prazer. E para mim, então... Valeu a pena chamar ela. Edicleia, nada resolvido, mas temos muita esperança e muito caminho pela frente, né? E acho um aperitivo. E se nós fizermos juntos... a Tati fala muito, muito lindamente sempre que o empreendedorismo não precisa ser solitário, é um paradigma velho. A gente pode trabalhar juntos, sim, fica tudo muito mais fácil. Então, nós estamos juntos. Rony, super obrigada pela sua participação, por ter nos apresentado a Edicleia. Acho que a gente viveu uma experiência linda aqui hoje. E se você está nos ouvindo e tem ideias sobre esse assunto, escreve aí, comenta, porque nós podemos ir juntos e muito mais longe. Quero tranquilizar o Rony que a gente vai ficar aqui, só que eu e a Elo aqui a gente aprende, a gente jamais vamos terminar com esse podcast, tá? Isso daqui vai continuar por muito tempo, até virar uma coisa de louco. Mas eu quero também agradecer, desculpa se falei um pouco demais, mas é minha paixão, e acho que paixão tem que ser mostrada de qualquer maneira. Edicleia, você é uma pessoa incrível, Rony também. Quero agradecer aqui aos nossos ouvintes, tanto no Spotify quanto no YouTube. Se inscrevam no canal, ativem o sininho. Toda segunda-feira, vídeo novo para vocês. Sigam lá a gente, né, no Instagram, no Facebook, que também é super importante, viu, gente? E é isso, Elo! Acabou mais um ExitoCast. Beijo gigante.